nasceu na Fazenda Cachoeira, no município baiano de Curaçá, mas foi em Recife, capital pernambucana, onde começou a trabalhar como fotógrafo de publicidade e obras audiovisuais. No Sou Sertão de hoje, a gente bate um papo com Beto Martins, diretor de fotografia. Beto, bem-vindo à TV Caatinga. Obrigado, prazer. Beto, você nasceu numa região do semiárido onde não tem muito investimento, né, na fotografia e no próprio audiovisual. Para começar o nosso bate-papo, conta pra gente como que começou o teu interesse por essa área. Bom, o interesse foi consequência, eu acho que, da situação. Eu era aluno de escola técnica, né, no final dos anos 80, então assim, a TV Grande Rio estava sendo montada em Petrolina e eu, aluno de eletrotécnica da escola técnica, passei por uma seleção, depois formação, mas assim, o interesse mesmo, a descoberta disso, ela veio com o tempo, né? Porque eu trabalhei em jornalismo, em televisão, assim, acho que por 4 anos, mais ou menos. E daí vão despertando coisas, assim. Não vou dizer que foi exatamente em um momento, mas é um processo isso. E, na verdade, assim, no meu caso específico, eu acho que assim, isso foi despertando, né? E eu fui olhando para dentro, foi despertando, mas é um olhar para dentro e para trás, para a memória, para a minha origem, para a minha caatinga, né? E assim, para meu pai, para minha mãe, que aí assim, eu acho que é isso que, na verdade, é mais descoberta disso, do olhar mais verdadeiro sobre isso, mais longe dos estereótipos, né? Que aí, assim, é nisso que a gente se fortalece, é isso que, né, fortalece os nossos laços com as raízes, com as origens. Como que os lugares pelos quais você passou, tipo, você já trabalhou em TV, né? Como que isso te ajudou, contribuiu para você formar a tua visão, a tua estética, a tua forma de trabalhar? Olha, todos esses espaços da TV Grande Rio, a Asa Branca no começo, e até esses lugares acabam, claro, contribuindo muito, mas às vezes contribui também quando você enxerga com uma possibilidade de negar aquilo. Negar aquela representação do estereótipo também, né? E aí quando você começa assim, não, mas isso talvez não represente verdadeiro essencialmente o que é ser sertanejo, ser catingueiro, né? Então assim, aí quando isso tem a ver com você se enxergar também. Então, naquilo que está representado, se eu não me reconheço naquilo, isso me ajuda a formar e me dizer que eu não quero aquilo. Então, assim, e naturalmente, eu fui fazendo escolhas, porque assim, quando profissionalmente você atinge um determinado, vamos dizer assim, eu não sei, reconhecimento, né? E assim, aí passa a existir um certo assédio, eu vou dizer dessa forma, assim, para ir morar em São Paulo, para trabalhar nas grandes produtoras de São Paulo, para ir fazer novela na Globo, para ir fazer novela na Globo. Então eu passei por isso muitas vezes. E para mim estar aqui sempre foi uma escolha, né? Eu tive essa coisa de vez em quando volta, mas é importante estar aqui, né? Estar aqui, né? Hoje eu vejo isso. Explica pra gente o que faz um diretor de fotografia numa obra audiovisual. Olha, o diretor de fotografia, ele é, vamos dizer assim, a pessoa que ajuda o dono do projeto, o diretor, não o dono do projeto, mas o diretor, vamos dizer assim, transformar um roteiro escrito em imagens e dar sentido em narrativa aquilo que está posto ali, né? Transformar a imagem em aquilo, seja pela luz, seja pelo movimento.
E nesse momento, assim, mais uma vez que eu digo, assim, o meu olhar, ele está recortado pela minha origem, pelo que eu sou. Então, assim, a minha identidade tende a estar no que eu fotografo também, mesmo que eu estou fotografando para um projeto que é de um diretor que é de Recife, ou que é do Ceará, ou que é do Maranhão, ou que é do Norte. Eu trabalho em muitos projetos assim, mas você acaba se espelhando um pouco. Você acaba se imprimindo, né? Se imprime um pouco, porque você acolhe aquilo ali tudo, você tem um pertencimento àquilo ali. Então isso, né, quando você está no espaço, você está nesses espaços, você reconhece, sabe, o querequexé ou o cardeal, você reconhece, sabe, o sabiá, você reconhece o pé de facheiro, de mandacaru. Então isso é geografia também. E aí você acolhe essas coisas acabam fazendo parte, assim, tudo, um pé de aroeiro, um pé de angico, né? Então, assim, isso tudo faz parte vamos dizer, de uma paisagem geográfica e de que você traz dentro também, né? A ausência, a chuva, o vento, o tempo, né? Essas coisas todas acabam fazendo parte de você. Isso é importantíssimo, assim. É por isso que eu acho que tem horas que você acaba sendo mais você do que fotógrafo, exatamente. Aí, claro que para você destrinchar um roteiro, não, vou transformar essa imagem, vai. E você faz um filme de ficção, também. Mas essas escolhas, quando se trata disso, elas são escolhas também afetivas, né? Então isso, olhar para... Quando eu cheguei no aeroporto, que eu entrei no carro, aí o motorista fechou os vidros e ligou o ar. Eu disse, não, deixa aberto que eu quero sentir o ar daqui, né? O ar seco. Eu gosto muito. Eu me identifico muito com isso. A gente nasce, a gente vive e a gente morre, mas o nosso povo permanecerá para sempre nesta terra. Você acompanhou mudanças técnicas no cinema, como a mudança do analógico para o digital, né, por exemplo. Como que isso influenciou no teu trabalho? Bom, eu vivenciei essas coisas, realmente, analógico, digital. O que influenciou foi, na verdade, no sentido que hoje as pessoas chamam de democratização, porque eu acho um termo meio fora do lugar, mas essa democratização ela é importante, porque a gente hoje consegue fazer filmes com estrutura pequenas, mas que com a qualidade a gente consegue, né? A questão do acesso à tecnologia, por exemplo, o que vocês vivem hoje, o acesso às redes e às tecnologias, elas dão muita possibilidade da gente se filmar, se olhar e se preservar também, entendeu? Então eu acho que isso muda a nossa perspectiva em relação ao mundo. Eu acho que é importante pensar nisso, assim, né? Não é só se mostrar, mas é se documentar, né? Se preservar. Claro que as coisas elas não são estáticas, como eu já falei, mas eu acho que é importante que as pessoas saibam que o São Francisco já foi o Rio dos Currais, né? Que os tropeiros vinham de Jacobina, vinham lá da Casa da Torre, passavam pelo rio, que Petrolina e Juazeiro já foram uma passagem. Então, isso é a história, essa é a nossa história, né? Então, assim, de alguma forma, a possibilidade do digital, ela nos dá uma condição de poder aqui, a partir daqui, realizar coisas que façam parte disso, que tragam isso, que tragam essa memória. Porque, assim, fazer um filme, você tinha que deslocar tudo de São Paulo do Rio, alguns anos atrás, há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Deslocar tanto as estruturas quanto as pessoas. Então, hoje a gente já tem a tecnologia e tem as pessoas se formando. E aí eu acho que o outro aspecto é formar o olhar, que as pessoas passem a olhar
né, para a nossa geografia, que é uma coisa que me encanta muito, ver isso aqui, né? Quando eu passei por aqui, talvez eu saí para buscar isso e voltar. É muito particular, né? É. Isso a gente vai falar no próximo bloco, a gente vai dar uma pequena pausa e o Sou Sertão com Beto Martins volta já. Sou Sertão com Beto Martins está de volta. Muitas produções audiovisuais hoje, elas são bem baseadas, na verdade a maioria delas, né, são bem baseadas no estereótipo de região problema, castigada pela seca, cheia de mazelas, né? O que tu acha disso? Eu acho isso bem sério e ainda tem mais, tem as outras cargas desse momento político que a gente vive, né? Na verdade, o preconceito, né? E outras questões muito sérias políticas, né? Nesse momento que a gente vive hoje. Eu acho que, assim, eu também posso dizer que eu e o que a gente vive hoje é fruto também de uma política pública que inverteu um pouco essa ordem e o olhar. Tanto é que eu acho que, assim, muito do que eu fiz, os principais filmes que eu fiz, já são desse movimento novo, que a gente pode atuar fora do eixo, né? Então, assim, tudo bem que vivemos uma questão política muito séria hoje, um momento difícil, mas muita coisa foi revista e se colocou uma pauta sobre esse olhar. Mas, claro, que quando os momentos políticos, as coisas ficam extremadas, tende a realçar de um lado e do outro também essas diferenças. O meu olhar sobre nossa região está muito no campo da afetividade e longe dos estereótipos. Porque, assim, o que eu vejo no vaqueiro, eu vejo meu pai, né? Uma sertaneja, eu vejo minha mãe, meu irmão. Então, assim, está nesse campo da afetividade e não representa o que eu vejo como eu vejo na mídia comum. Então, assim, essas duas coisas estão bem ligadas. O que você acha que falta aqui na região para que seja construída uma cultura mais voltada para o audiovisual, mais com essa questão da afetividade do sertanejo se representando, né? Olha, eu acho que essa coisa está se construindo, se constrói o tempo todo, como se desconstrói. Porque, assim, vamos dizer assim, se a gente olhar para a retórica das coisas, talvez tenha muito estereótipo construído e talvez a gente questione isso. Eu acho que o primeiro momento é esse, você questionar isso. Então, e o processo de construção, ele é lento, são gerações chegando. Quando eu passei por aqui, na minha formação, eu não tive a oportunidade que hoje outras gerações estão tendo, né? Mas, de qualquer forma, não isso é importante para determinar também, né? Ter pessoas se formando, encontros, você se alinhar, se associar a quem está querendo construir isso. Então, assim, eu nem acho que, assim, eu estou falando de eu estar aqui agora, mas eu de muitas outras pessoas que são daqui e que pensam. Então, ajudar a construir isso, assim, eu acho que passa por esses momentos. Esses encontros ajudam a fortalecer isso, né? Não temos mais 20 e poucos anos, Maria Eugênia. Não há tempo para ironia. Ironia é a minha melhor amiga se casar com o meu grande amor. As boas histórias. Aos reencontros. Aos reencontros. Com relação à profissionalização do diretor de imagem, de fotografia, né? Aqui no Brasil tem cursos para isso? Tem cursos, tem universidades, né? Universidades com curso de cinema também tem em Recife já e tem sim, São Paulo, Rio. Mas, assim, na Argentina, em Cuba. Bom,
Mas eu vou falar uma coisa assim, eu mesmo fiz um caminho que eu acho que todo mundo pode fazer, assim. Na verdade, assim, eu comecei como cinegrafista, trabalhando em jornalismo, um certo tempo, pouco, mas assim, foi descobrindo, indo atrás, querendo, né? A vontade um pouco maior do que a formação. Sim. Então, assim, eu vi no avião lendo uma entrevista de Vladimir Britia, assim, eu já fiz filme com ele e tal, mas eu fui ler a entrevista dele e eu achei interessante a coisa que ele disse. Como é que a gente aprende a fazer as coisas? Tem uns momentos na vida que você não nega nada, não nega fazer trabalho nenhum. Então, assim, aí ele falando que hoje ele pode fazer escolhas. Vamos lá, se eu posso fazer escolhas hoje. Mas é isso, você se dedicar muito e ir atrás. Eu acho que hoje não tem nenhum impedimento do fato de estar aqui em Juazeiro, ou seja, em qualquer outro lugar. E é o seguinte, porque tem uma coisa também, você se formar, você produzir, mas o sentido de você produzir está em também que o que você produz chegue para os outros, né? Chegue às plateias, bom, que chegue, né? Você produz para o outro ver. Então hoje você tem muitos canais. Então eu acho que pensar nisso é interessantíssimo, assim. O que você acha que é preciso para ser um bom diretor de fotografia? Olha, primeiro eu achava que era muita vontade e isso determinaria, né? Eu tinha certeza, assim, você se dedicar pra caramba. Até eu brinco com alguns colegas meus, diretores e fotógrafos, né? E eu brinco mais com os diretores, que eu digo assim, ó, para você ser um grande diretor de cinema, tem dois caminhos. Ou você nasce, você é gênio, ou você trabalha muito, muito mesmo, e se dedica e vai e aprende. Não tem outro caminho. E fazendo, você só aprende a fazer fazendo. Se você não tiver a chance de fazer parte de projetos, estar ali, se envolver, só existe essa forma, fazer fazendo. O acesso e a possibilidade de fazer tem a ver também com mobilização política, mobilização da categoria. Então, assim, houve um redirecionamento do olhar enquanto política pública. E a gente acabou aproveitando muito bem isso, né? A categoria hoje ela tem uma certa organização, que são os trabalhadores, porque assim, a gente não deixa de ser um trabalhador do audiovisual. E aí, assim, a gente se fortaleceu muito nesse momento. Houve um momento difícil, mas quando veio a oportunidade, né, a gente se fortaleceu como categoria e nos colocamos, né? Hoje, os trabalhadores, eles têm, inclusive, sentado nos conselhos de cultura, né, os editais, a gente tem voz, né? Não, vamos dizer assim, não é só o projeto, mas normalmente, na hora da escolha do projeto, tem um indicado da categoria dos trabalhadores. O edital do audiovisual, ele tem lá a cota de 70% de técnicos locais, a pessoa do júri é indicada pela categoria também, pelo STIC, que é o nosso sindicato. Então, assim, o processo de produção tem que ser respeitado uma série de aspectos, defendendo, vamos dizer assim, defendendo a nossa região, a possibilidade de os projetos serem realizados com a mão de obra da nossa região e na nossa região. Porque tem um viés econômico disso também, né? Porque, vamos dizer assim, que a formação, as capacitações e também a atividade econômica, fim, né? Bom, e conseguir esse equilíbrio, né? Conseguir esse equilíbrio. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser xiita e proibir esse fluxo, porque assim, eu também trabalho fora e tem muitos colegas que vêm trabalhar, né, na nossa região. E eu acho importante isso. Mas assim, ok, mas os investimentos voltados para o audiovisual, para a cultura, que eles, vamos dizer assim, que eles privilegiem os trabalhadores, a economia. A gente está num momento difícil, mas isso é um fato assim que eu acho importante pensar, né? Não fechar as fronteiras, mas
a gente tem que se fortalecer enquanto pensamento da região própria, para pensamento político mesmo, para se defender, né? Se defender disso, né? Hoje ninguém dá fé disso, mas ainda tem algum vaqueiro que está difícil. A cultura está quase acabada. Beto, muito obrigada por sua participação aqui com a gente e pela sua contribuição na direção de fotografia do nosso país. Obrigado a vocês. Sou o Sertão de hoje, fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.